Deus pode pegar um povo derrotado, massacrado e sofredor e fazê-lo transformá-lo em verdadeiro vencedor. O conteúdo do capítulo 8 desse livro de Esther mostra que Deus usa a todos, seja homem, seja mulher, e Ele quer salvar a todos e também usa o método que Ele quer. Este é o capítulo 8 e aqui é o canal Bíblia em Poesia. Muito obrigada pela sua oração, pela sua intercessão e pela sua colaboração. O rei Xerxes deu à rainha Esther, naquele mesmo dia, todos os bens que Amã, o inimigo dos judeus, possuía. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei rapidamente, pois Esther lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que de Amã havia tomado, e no dedo de Mardoqueu aquele anel foi colocado. E Esther o nomeou para os bens de Amã administrar. Mas Esther, ainda chorando, tornou ao rei implorar. Implorou chorando aos seus pés, que o plano maligno de Amã ele revogasse e que a todos os judeus ele então desta maneira salvasse. O cetro de ouro para Esther, o rei Xerxes rapidamente apontou e diante dele Esther desta maneira se levantou e disse: se for do agrado do rei, se com o seu favor eu posso contar, e se isso for justo para ti, se assim o considerar, que se escreva uma ordem, as cartas de Amã revogando, aquele filho de Agagita, o Amedata, em que ele estava ordenando, para que todos os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império, por onde quer que eles fossem, por alguém encontrado. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre minha nação? Como suportarei ver tamanha destruição da minha própria família e todo o povo, aqueles a quem eu amo e amo de coração? A rainha Esther, o rei Xerxes, respondeu, bem como também respondeu ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e deu seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus, que era o povo da minha mulher. Outro decreto em nome do rei, vocês podem agora escrever em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. E selem-no com o anel-selo do rei, pois nenhum documento selado e escrito em nome do rei, selado com o seu anel, poderá ser revogado. Foi no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan, este acontecimento. Os secretários do rei foram convocados, que viessem logo, viessem naquele momento. E eles escreveram todas as ordens que foram dadas por Mardoqueu aos sátrapas, aos governadores, a todo o povo judeu e aos nobres das 127 províncias que da Índia até a Etiópia se estendiam, na língua e na escrita de cada província e de cada povo se redigiam, e também na língua e na escrita de todo o povo judeu, em nome do rei Xerxes, Mardoqueu as escreveu. Com o anel-selo do rei, aquelas cartas ele selou, e por meio dos mensageiros, que montados agora em cavalos velozes para todas as partes ele enviou. As enviou com urgência naquele mesmo dia, em cavalos do próprio rei, cavalos da sua própria estrebaria. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se da maldade, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada ou qualquer povo ou província se eles se sentissem ameaçados. A ele, suas mulheres e seus filhos, e dava permissão de saquear os bens dos seus inimigos que aparecessem, se atrevessem por lá. No 13º dia do 12º mês, essa ordem se decretou, e nas províncias do rei Xerxes, no mês de Adar, entrou em vigor. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província, e ao conhecimento de cada povo e nação essa lei foi levada, a fim de que naquele dia os judeus se preparassem e para os seus inimigos eles também se vingassem.
Os mensageiros, montando o cavalo das estrebarias do rei, saíram a galope por causa daquela urgente ordem do rei. Na cidadela de Suzã, o decreto também foi publicado. Mardoqueu saiu da presença do rei e estava agora finamente honrado, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro exibindo e um manto púrpura feita de linho fino. E na cidadela de Suzã, todos exultavam de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de muita felicidade, muita alegria por todo lado se via, de honra e de júbilo. Era isso sim que havia em cada província, em cada cidade, onde quer que o decreto do rei a eles chegasse, entre os judeus havia júbilo e alegria, com banquetes e festas por ali acontecia. E muitos que pertenciam a outros povos daquele reinado tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus deles tinha se apoderado. Meus queridos, como Deus agiu poderosamente. Aquilo que antes era um problema, Deus resolve e muda a história. Deus é especialista em mudar histórias. Você consegue entender isso? Está passando por dificuldades? Olha que eu já falei isso aqui em outras vezes. A Bíblia me trouxe isso, é o capítulo da vez. Mas o de hoje está mostrando isso. Um povo que estava fadado ao fracasso. Decreto de morte, eles morreriam a qualquer momento. E agora tudo mudou e ao invés de perseguidos, eles se tornaram perseguidores, e as pessoas que não eram judias, não eram do povo judeu, se tornou agora porque eles tinham medo, vieram também conhecer o Deus verdadeiro. Como tem sido o seu dia a dia? Você tem testemunhado a respeito do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que vem em breve para nos buscar e nos levar daqui? Meu querido, se prepare, há uma grande guerra, um grande conflito, mas o bem sempre vencerá o mal. Não duvide, não tenha medo, Deus está com você. Então, segure nas mãos poderosas do Senhor. Não vemos a mão dele, nem podemos segurá-la assim realmente, mas pela fé, pelo conhecimento e relacionamento, nós mantemos comunhão com Deus. E quando Jesus vier, nós também estaremos entre os salvos que herdarão o céu. Eu creio, espero esse dia, te espero amanhã para mais um capítulo. Até lá!